Hoje começamos com a opinião do nosso comentarista Alessandro Soares, já em tela aqui com a gente. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Começamos nossa conversa aqui, Alessandro, falando sobre o caso Master, ou até melhor, a relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Não tem uma CPI instalada no Congresso sobre o caso Master, mas o tema surge naquelas comissões que estão em andamento. Foi o caso da CPI do crime organizado, que aprovou a quebra de sigilo da Marides Participações, empresa da qual Dias Toffoli é sócio e teria recebido pagamento de um fundo ligado ao Banco Master. A comissão também convocou os irmãos do ministro para depor. Alessandro, te pergunto, está aberta a ofensiva do Congresso contra os ministros do Supremo Tribunal Federal? Carol, isso eu diria que é no mínimo uma provocação, para não chamar de ofensiva. O que a gente tem nesse exato momento? Você tem uma CPI que tem um objeto determinado, ou seja, na impossibilidade de você abrir uma CPI nova ou na dificuldade que alguns parlamentares veem de abrir nesse exato momento, de maneira rápida, uma CPI nova sobre a questão do Banco Master, você pegou literalmente carona numa outra comissão parlamentar de inquérito, e aí você começa então a trazer fatos e situações que às vezes não se conectam bem com aquela CPMI, ou melhor, com aquela comissão parlamentar de inquérito. Pior ainda, você tem uma CPI cujo nome da CPI é a CPI do crime organizado, que tem, naturalmente, por incumbência e objetivo, investigar situações vinculadas, por exemplo, ao PCC ou ao Comando Vermelho e assim por diante. E aí, de repente, você tem um convite, que não é uma convocação, portanto, não obrigatória, né, um convite para os ministros, para que ministros do Supremo Tribunal Federal compareçam à Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo que isso não é nem mesmo obrigatório. Ou seja, qual a leitura que a gente pode fazer? Uma leitura possível é desgastar o Supremo Tribunal Federal. Veja, aí nesse caso, nós temos o primeiro problema, que é de ordem constitucional. Por quê? Porque a Constituição de 1988, seguindo uma legislação inclusive anterior a 88, ela diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem um objeto definido, e é isso que deve ser investigado. Portanto, você tem, na verdade, um desvio, uma espécie de desvio de finalidade, buscando por outros caminhos realizar investigações, ou melhor, criar uma situação de constrangimento a ministros, e mais do que isso, você vê que a estratégia é também trazer aí parentes, empresas vinculadas, para dizer, olha, não é exatamente ministro, nós não estamos investigando ministros, mas nós queremos a presença dos nomes deles aqui, ou seja, uma investigação paralela, uma situação paralela, cuja finalidade é claramente de natureza política. Isso é um problemão, isso é uma violação muito clara, porque, veja, é uma ofensiva ao Poder Judiciário, fere a separação de poderes. Eu acho interessante que uma parte, particularmente da oposição, gosta de falar muito de separação de poderes. A gente lembra que o Bolsonaro adorava ficar falando das 4 linhas, etc. Mas o que nós estamos vendo nesse exato momento é uma tentativa de constrangimento e também de pressão contra o Supremo Tribunal Federal, que no fundo é uma tentativa de intervenção, portanto, que fere o princípio constitucional da separação de poderes. Então, veja, Carol, você tem uma situação muito complicada, isso vai acabar judicializando em algum momento, ou vai judicializar não necessariamente a questão do convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas com certeza, quando tiver situações vinculadas a parentes ou mesmo ao Banco Master, isso vai judicializar, e aí vai caber a quem é o próprio Supremo Tribunal Federal tomar decisões, às vezes até com algum ministro, talvez aí estando em suspeição ou impedimento para julgar o caso. Alessandro, vamos para o nosso segundo assunto. PL antifacção, que está nas mãos do presidente Lula, aguardando sanção presidencial, depois de ser aprovado no Congresso. A Câmara rejeitou as mudanças feitas pelo Senado e retomou grande parte do texto que tinha sido aprovado inicialmente. A taxação das bets como fonte de financiamento para ações de segurança pública, por exemplo, foi uma das propostas retiradas desse texto. Pergunta que fazemos, Alessandro: essas mudanças no PL antifacção são um avanço ou um retrocesso? Carol, eu vou chamar aqui do ponto positivo, é a aprovação do projeto em si, ou seja, é uma discussão, é difícil, é complicada, você vai encontrar pessoas aí realizando um conjunto de críticas ao projeto, críticas que eu diria que são merecidas, mas nesse exato momento era necessária a aprovação, por isso que você teve aí
essa mobilização, essa movimentação para que esse projeto fosse aprovado, inclusive com pessoas vinculadas ao governo fazendo negociações. Mas o fato fundamental é que quando esse projeto ele retornou à Câmara dos Deputados, que foi a casa proponente, você teve aí, voltou a estaca zero um conjunto de regras que eram importantes no enfrentamento ao crime organizado. Pior, o que ficou parecendo? Ficou parecendo que a ideia de crime organizado, de enfrentamento a facções, é um enfrentamento particularmente em territórios pobres ou pessoas mais pobres. Melhor dizendo, é como se o projeto agora deixasse de fazer um enfrentamento mais forte com relação àqueles que estão no andar de cima, aquelas pessoas que têm o comando de uma estrutura empresarial, o dinheiro que circula dentro de fintechs, bancos e etc. Então você teve um conjunto de mudanças que parece que amenizou muito, particularmente para aqueles que são os mais ricos, aqueles que coordenam, aqueles que lideram, aqueles que se beneficiam mais da questão do crime organizado. E o que é uma contradição, já que o próprio Derrite, o deputado Derrite, que foi o relator, né, alega que o projeto é o melhor projeto para enfrentamento ao crime organizado. Ou seja, merece todas as críticas do mundo com relação a isso. Esse foi literalmente um recuo. Com relação às bets, veja, tem já um conjunto de críticas sendo realizadas, é muito estranho, quer dizer, estranho não é, no fim das contas, é estranho que essa decisão tenha sido tomada por quem está também, mais uma vez aqui, né, dizendo que está tentando combater o crime organizado. Você tinha uma taxa a ser cobrada das bets que garantiria pelo menos aí uma quantidade razoável de recursos para a segurança pública, que é a principal pauta, importante dizer, a principal pauta, uma das principais pautas eleitorais desse ano. E eu estou dizendo aqui que o Derrite, que foi secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, do Tarcísio, que fez essa proposta. Então, aí você tem uma situação inusitada, porque você retira essa taxação com relação a bets, cuja finalidade, veja, a bets, a própria ideia dessas plataformas de aposta, elas já são um problema na sociedade brasileira e simplesmente sem nenhuma explicação, numa velocidade espantosa, a Câmara dos Deputados retira essa proposta, com certeza pressionado pelo poder econômico das bets, e deixa o projeto literalmente esvaziado. É claro, se você for pegar qualquer pessoa, mesmo o próprio Derrite, para falar do projeto, ele só vai ficar falando da questão do aumento de pena, vai ficar falando da questão do endurecimento ao combate ao crime organizado, de uma maneira, eu diria até muitas vezes genérica, fazendo populismo com relação a esse projeto. Mas o fato fundamental é preciso enfrentar o andar de cima do crime organizado, a lavagem de dinheiro e, particularmente, o setor financeiro, onde esse dinheiro todo passa. Carol. Alessandro, o próximo tema, a gente vai falar bastante sobre ele nesse ano, eleições. Números da mais recente pesquisa, Atlas Bloomberg, apontam um empate dentro da margem de erro entre Lula e Flávio Bolsonaro numa eventual disputa de segundo turno. E aí vamos aos números. Flávio aparece com 46,3% das intenções de voto e Lula 46,2%. Pesquisa que ouviu 4.986 eleitores entre os dias 19 e 24 de fevereiro. Margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Diante desses números, desse cenário atual, Alessandro, esse empate pode ser avaliado de que forma? Como uma virtude do Flávio Bolsonaro ou uma falha do presidente Lula? Carol, eu diria que essa pesquisa, embora é verdade que, pelas informações que nós temos, parece que algumas pessoas do governo até ficaram um pouco surpresas com relação à pesquisa, ele tem um elemento de esperado. Em que sentido? Veja, o nome Bolsonaro, Flávio Bolsonaro se lança, retira literalmente Tarcísio do páreo, da possibilidade de ser candidato, coloca o seu nome, utiliza o sobrenome da família e começa a circular. No primeiro momento, você tem até algumas pessoas dizendo que é uma espécie de piada, não é possível. Você tem a Faria Lima, o setor financeiro, os mais ricos da sociedade assustados, porque eles queriam muito Tarcísio. E aí o Flávio Bolsonaro fala, bom, espere um pouco que tudo vai se consolidar. Na medida que você tem uma sociedade altamente polarizada, ainda um enfrentamento político muito forte, onde você tem uma extrema-direita, né, literalmente atraindo praticamente a direita inteira para o seu lado, do ponto de vista social, e você tem do outro lado o Partido dos Trabalhadores e a esquerda no governo fazendo essa polarização, você vai encontrar aí então um ponto de apoio no qual o Flávio Bolsonaro, sem, vamos dizer assim, embora se movimentando, tentando fazer algum esforço, não precisou de tanto esforço assim. E aí você tem essas pessoas que são da Faria Lima, o setor financeiro, que ficaram na espera, e o Flávio Bolsonaro pediu para esperar,
agora fica naquela situação, bom, talvez tenhamos que apoiar, porque é importante lembrar, você tem hoje um comportamento por parte tanto de parlamentares à direita do espectro político, quanto do setor financeiro, que o mais importante para o país não é manter a democracia, o mais importante, e nem defender a democracia, o mais importante é derrotar o Partido dos Trabalhadores. Aí parece ter o grande problema que nós temos de questões de convicção democrática no nosso país. Então, para eles, a missão primordial é essa. Então, me parece que isso vai juntar força, essa pesquisa ajuda o Flávio Bolsonaro com relação a isso, juntar força para tentar atrair mais campo, dinheiro para a sua campanha eleitoral e assim por diante. Por outro lado, você tem a rejeição do presidente Lula e a rejeição do Flávio, ou seja, são duas rejeições muito grandes que, mais uma vez, sedimentam. É importante lembrar que na eleição de 2022, a margem de votos no segundo turno, nós estamos falando aí de 2 milhões de votos de diferença. Em termos gerais, a gente pode pensar que é pouco voto de diferença. Tende a se repetir nessas eleições de 2026. Agora, nós temos que esperar as próximas pesquisas, verificar se esse cenário se confirma. Lembrando que o Flávio Bolsonaro, veja, ele está num teste eleitoral nesse momento, que eu diria que, entre aspas, veja, não é que é totalmente confortável, mas é o mais confortável. Em que sentido? Ele ainda não está sofrendo tiroteio, ninguém falou ainda da casa de milhões comprada dele em Brasília, ninguém falou ainda das rachadinhas, ou seja, vão explorar muito ainda também a trajetória política da candidatura. E mais do que isso, você tem um problema que é um problema de narrativa, porque cada vez mais o Flávio Bolsonaro, embora carregue o nome Bolsonaro nas costas, ele vai ter que fazer um discurso ao centro, e isso pode criar algum tipo de conflito, inclusive, com o bolsonarismo. A ver, Carol, também mais um cenário importante para a gente acompanhar aí nas próximas pesquisas. Sem dúvida. Alessandro Soares, essa é a opinião dele aqui no Novo Dia. Obrigada, Alessandro. Um ótimo fim de semana. Até terça. Até terça. Ótimo final de semana.